estar interpretando para ele pelo aplicativo que a gente usa, o MP. Tá? Beleza. Eu não sei se está gravando isso amanhã, entendeu? Eu não vou ter muito tempo, aproveitar o tempo da aula mesmo. Mas eu vou deixar aqui desligar, tá? Só vou ficar na minha. Beleza, Tati. Qualquer coisa me peça. Tá bom. Então, gente, vamos trabalhar aí a parte de coligadas e controladas, tá? Então, hoje, como é quarta-feira, vocês não vão ter outra aula para vocês desenvolver a prática. Então, a gente vai tratar a parte teórica, vai fazer uma atividade juntas, práticas, e daí na terça-feira que vem a gente vai fazer umas 4 ou 5 atividades práticas junto, tá? Então, ela é mais complexa também, não é tão fácil assim de desenvolver, mas também depois que você pega o fio da meada vai, igual o impairment, tá? Então, outra situação, é uma operação de companhias, de grandes companhias. Então, vamos tratar aí um pouquinho sobre o conceito, sobre o que é, e depois a gente vai fazer uma prática para a gente entender a dinâmica dessa operação na prática, tá? Vamos lá. Qualquer coisa, vocês habilitem o microfone, interrompam a aula falando ou levantem a mão, que eu volto ali no Meet, para ver a conversa de vocês. Deixa eu tomar um golinho de água. Investimentos em coligadas e em controladas. Cá está uma paixão minha. Adoro esse tema, adoro esse assunto. Gosto muito de entender esse assunto pelo fato de que, além da gente entender a operação, a operacionalização desse tipo de investimento, nós também temos que pensar o porquê. Qual é o objetivo de uma empresa ser coligada ou controlada de outra? Né? Fazer esse tipo de investimento. Então, tem um investimento, tem um objetivo bastante estratégico, tá? Bastante pensando aí a longo prazo no desenvolvimento e na competitividade dessas grandes organizações. Então, vamos lá. No ano passado, a gente já falou sobre esses conceitos, tá? O pessoal aí do quinto ano, acho que a Jussara, acho que foi a única que não fez a disciplina de normas comigo. Mas o restante, eu acho que a gente já acho que todos estavam na aula de normas do ano passado, que nós comentamos sobre os conceitos de coligadas e controladas. Então, vamos lá, vamos retomar esses conceitos. Coligada é o nome que nós damos para uma sociedade investida, tá? Então, ela é investida, a investidora fez um investimento na coligada. E quando é que nós falamos, opa, esse não é um investimento comum, este é um investimento em uma coligada, tá? Então, vamos entender aqui quando é que a gente fala que esse é um investimento em uma coligada. As sociedades nas quais a investidora tem a influência significativa e é considerada que existe tal influência quando a investidora detém ou exerce o poder de participar das decisões das políticas financeiras e operacionais da investida sem controlá-la, tá? E quando é que uma empresa tem influência significativa sobre a outra? Nós presumimos, né? A gente presume que a investidora tem influência significativa quando ela for titular de 20% ou mais, até 50%, do capital votante da investida, sem controlar. Então, lembrem lá o que é o capital votante. São as ações ordinárias de uma companhia. Então, se eu tenho 20% das ações ordinárias da Coca-Cola, a Coca-Cola passa a ser minha coligada, tá? Então, deixa eu inverter esse exemplo aí. Vamos supor aqui que a Coca-Cola tenha 20% das ações ordinárias da Fanta. Neste sentido, a Coca-Cola, ela detém influência significativa sobre a Fanta. Quando a Coca-Cola detém influência significativa sobre a Fanta passa a ser sua coligada. E a Coca-Cola,
ela tem poder de participar das decisões políticas e operacionais da Fanta. Então, o que acontece aqui? A Coca-Cola, por exemplo, ela vai ter direito a tomar decisões sobre a porcentagem de dividendos que vai ser distribuída para os investidores, ela vai ter direito a pensar aí em relação a toda a parte financeira da organização, compra, investimentos e etc. Ela vai ter poder para decidir sobre as decisões operacionais da empresa. Então, por exemplo, será que compensa fabricar no Brasil? Não é melhor fabricar na China e trazer para o Brasil? Será que o custo não vai ser melhor? Não vai ser menor? Então, neste sentido, ela tem este poder, mas ela não controla a Fanta. Por que ela não controla a Fanta? Porque uma empresa só controla a outra se ela tiver mais de 50% do capital voltante da investida. Aí ela controla, aí ela é controladora, tá? Neste caso, a investidora detém influência significativa sobre a sua coligada. Então, isso é uma coisa que vocês precisam compreender, precisam entender essa dinâmica, tá? Então, por um lado, nós temos a coligada e do outro, nós temos a controlada. Quando é que eu entendo que uma empresa ela é controlada de outra? Então, aqui, ó, considera-se controlada a sociedade na qual a controladora, diretamente ou através de suas controladas, é titular de direito de sócios que lhe assegurem de modo permanente preponderância nas deliberações sociais e o poder de eleger a maioria dos administradores, tá? E esse poder de preponderância na deliberação social e o poder de eleger a maioria dos administradores, ele vem como? Quando é que eu falo assim, ó, essa empresa aqui, ela é controladora, ela controla tal organização. No momento em que eu entendo que a investidora, a controladora, ela possui 50% mais um do capital votante de sua controlada. Então, controlada é a mesma coisa do que, por exemplo, pertencer àquela empresa, do que aquela organização, aquela controlada, ela pertence a outra organização. Então, existe um outro dono daquela controlada, porque a controladora possui 50% mais um do capital votante dela. Tá? Então, controlada é quando a investidora, que a gente chama de controladora, detém 50% mais um da controlada. Então, a gente fala aí que existe um acionista majoritário, que existe um dono, né? Só que esse dono não é uma pessoa física, não é um CPF, é um CNPJ, é uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica que é dona de outra pessoa jurídica. Então, a empresa A é dona, por exemplo, da empresa B, tá? Então, temos duas formas de investimentos, em coligadas ou em controladas. Investimentos que nós chamamos de investimentos diretos, tá? Então, quando eu invisto numa empresa 20% do seu capital votante, eu passo a ter influência significativa sobre essa investida, e ela passa a ser minha coligada. Quando eu invisto 50% mais um em uma organização, ela passa a ser minha controlada, e eu sou sua controladora, sou dona daquela empresa, em outras palavras, tá? Por isso que eu tenho direito à preponderância nas deliberações sociais, ao poder de eleger a maioria dos sócios, dos administradores, desculpa. Então, neste sentido, é a mesma coisa que a gente pensar em um sócio de uma empresa comum, de uma limitada, de uma ME, enfim. Se eu sou a sócia majoritária, tenho 70%, por exemplo, do capital votante, sou eu quem vou decidir a maioria das coisas. Sou eu a sócia administradora, por exemplo, que vou decidir a maior parte do caminho dessa organização. Então, quando a gente fala em controladas e controladores, é neste mesmo sentido. Só que esses investimentos são feitos entre empresas. Uma empresa compra a outra.
Aqui eu trago para vocês um exemplo sobre a supremacia do controle acionário, para a gente entender de que forma que acontece esse controle acionário, tá? Esses investimentos em coligadas e controladas. Deixa eu pegar um lápis aqui. Então, aqui, ó. Total das ações do capital das Casas Bahias. Então, as Casas Bahias, ela possui 3.000 ações, tá? Então, aqui, 3.000 ações. Destas 3.000, 50%, né, que equivalem a 1.500 ações, elas são chamadas de ações ordinárias, que são aquelas que dão direito a voto. E os outros 50%, e os outros 50%, que também equivalem a 1.500 ações, são as minhas ações preferenciais, que não me dão direito a voto, mas me dão direito a ganho, né, de ações, a dividendos, enfim. Eu não posso votar, eu não posso tomar decisão na organização, mas eu posso ganhar dinheiro com essas ações, tá? Como qualquer outro investimento. Então, essas aqui são as informações sobre a Casas Bahia. Aí, aqui, ó, número de ações de propriedade da empresa Ômega. Então, aqui, a empresa Ômega, ela fez um investimento nas Casas Bahias. Vamos entender qual foi esse investimento que a empresa Ômega fez na Casas Bahia, tá? A empresa Ômega, ela comprou 40% do total de ações das Casas Bahias. Então, qual que é o total de ações das Casas Bahias? 3.000, certo? A empresa Ômega comprou 40% desse valor. Vocês podem bater aí na calculadora de vocês. 3.000 vezes 40% igual a 1.200 ações. Agora, a gente precisa entender se a empresa Ômega, ela tem influência, se ela tem influência significativa sobre a Casas Bahia, ou se ela controla a empresa Casas Bahia. Vamos entender de que forma que é distribuído essas 1.200 ações que a empresa Ômega tem sobre a Casas Bahia. Então, aqui, a empresa Ômega fala que ela tem 60% das ações ordinárias da empresa Casas Bahia. Tá? Então, 60% das ações ordinárias da empresa Casas Bahia é um montante de 900 ações. Como que eu vou chegar nesse valor? Que 1.500 ações... Né? 1.200, prof. Não. Você não faz em cima dos 40%? Deixa eu pegar minha calculadora aqui. Não, aqui a gente vai fazer em cima das ações ordinárias da Casas Bahia. Deixa eu só ter certeza que é isso, mas tenho já. Ah, entendi. 1.500 vezes 60%. 900. Tá? Então, vamos lá, vamos retomar. Aqui, a empresa Ômega, ela fala o seguinte, que ela tem 60% das ações ordinárias da Casas Bahia. Então, como que ela chegou nesse valor? A empresa Casas Bahia tem um total de 1.500 ações ordinárias. Então, a Casas Bahia fez vezes 60. Oh, meu Deus. Gente, eu já falei várias vezes que eu preciso comprar aquele negocinho que escreve, né? Eu nunca compro. Ó, 1.500 vezes 60%, que vai dar as 900 ações, tá? Que vai totalizar nesse valor aqui. Então, das 1.500 ações que a empresa Casa Bahia tem, 900 pertencem à empresa Ômega. Então, isso quer dizer que a empresa Ômega tem 60% do capital votante da empresa Casas Bahia. Conseguiram entender isso? Sim, prof. Todo mundo? Alô, alô? Tem alguém aí? Eu entendi. Prof, acho que sim, Prof. mas em cima dos 1.500?
Isso, em cima dos 1.500. Galera, vamos lá de novo aqui, rapidinho. Só para a gente finalizar esse pensamento aqui, essa conta. Ó, a Casas Bahias, ela tem 100% de ações, certo? Que totalizam 3.000 ações. Dessas 3.000 ações, ela é dividida em 2 grupos. 50% são ações ordinárias e 50% ações preferenciais. Tá? Então, 1.500 ações são ordinárias e 1.500 ações são preferenciais. A empresa Ômega falou que comprou 60% das ações ordinárias da empresa Casas Bahias. Então, o que a gente vai fazer aqui? 60% vezes os 1.500, que vai nos totalizar aí 900 ações ordinárias das Casas Bahias que estão no poder da empresa Ômega, tá? Então, lembrem que para nós entendermos se uma empresa controla ou tem influência significativa sobre a outra, nós precisamos saber quantos por cento que a empresa investidora detém das ações ordinárias da investida. Então, aqui a gente percebe que a empresa Ômega, ela detém 60% das ações que dão direitos a votos da Casas Bahia. Isso torna ela a controladora das Casas Bahias. E a empresa Casas Bahias, a sua controlada, tá? Aí aqui ela fala o seguinte, que ela também tem 20% das ações preferenciais. As ações preferenciais vão ser 1.500 vezes 20%, que vai totalizar em 300 ações, tá? Aí, pessoal, o que é esse valor aqui de cima, que eu comecei explicando para vocês, o 40%? O 40% aqui é a parte que a empresa Ômega tem do total de ações das Casas Bahias, tá? Sendo que, deste total, 900 ações são ações ordinárias e 300 são ações preferenciais, tá? Totalizando aí 1.200 ações sobre poder da empresa Ômega. Mas, para fins de entender se esse investimento foi feito em uma coligada, em uma controlada, nós precisamos entender o investimento com as ações ordinárias. Aqui, deixou bem claro para a gente nos slides que a empresa Ômega detém 60% do capital votante da empresa Casas Bahias. Sendo assim, a empresa Ômega controla a empresa Bahias. E a empresa Bahia é a sua, Casas Bahia é a sua controlada. Entenderam agora? Sim. Agora sim, pro. Então, beleza. Então, aqui eu trouxe para vocês um fluxograma de como que a gente entende os investimentos, tá? Então, se a investidora, ela possui um investimento no qual o capital votante da investida é maior do que 50% sobre o seu poder, a investida é sua controlada. Então, se a investidora deter 50% ou mais do capital votante da investida, a investida chama-se controlada. Agora, se a investidora ela deter de 20% a 50% do capital votante da sua investida, a sua investida se chama coligada. Então, de 20% a 50% do capital votante, a investidora tem uma coligada. E agora, se a investidora possuir menos do que 20% do capital votante de uma empresa, ela tem outras participações, ou seja, ela é uma investidora comum, tá? Uma investidora normal, que não detém poder superior, por exemplo, do que a voto, né? Poder votar quando é feita... Meu Deus, sumiu a palavra da minha cabeça. Quando é feito Assembleia Geral da empresa, enfim... Tá? Ela não tem poder sobre a parte administrativa, sobre a financeira, né? Mas ela pode votar
em algumas situações aí nessa empresa. Beleza? Aí aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos práticos, tá? Então, quem quiser pode até abrir o site do grupo Pão de Açúcar e vocês vão perceber que o grupo Pão de Açúcar, ele controla diversas empresas, como, por exemplo, o supermercado Pão de Açúcar, o açaí atacadista, o Compre Bem, tá? A Casas Bahias, o Ponto Frio, o Extra, até mesmo se vocês entrarem nos sites da Casa Bahia, do Extra, do Ponto Frio, vocês vão perceber que se vocês forem fazer um cartão deles, vai ser igual em todos. Você pode, né, enfim, você pode comprar pelo Ponto Frio e retirar na Casas Bahias, enfim, porque eles pertencem ao mesmo grupo econômico. Ou seja, são empresas com CNPJ diferente, mas quem é dono dessas empresas é o Grupo Pão de Açúcar. Então, para fins de entendimento, a gente entende que todas essas empresas, elas pertencem ao mesmo grupo econômico, tá? Elas trabalham em conjunto. E aí, pessoal, qual que é a vantagem de, por exemplo, eu tenho um grupo, e daí nesse mesmo grupo eu tenho Compre Bem, Açaí Atacadista, Pão de Açúcar, Ponto Frio, Casas Bahia, Extra, sendo que essas empresas, elas trabalham quase que no mesmo ramo. Açaí Atacadista, Compre Bem, Pão de Açúcar, um mercado mais alimentício, né, voltado ao gênero alimentício. Já Casas Bahia, Ponto Frio e Extra aí, mais eletrodomésticos, eletrônicos, enfim. Qual é o objetivo? Qual é a importância de eu ter várias empresas do mesmo segmento trabalhando juntas para uma mesma empresa? Sendo que, por exemplo, a Casas Bahia pode entender que compete com o Ponto Frio, com o Grupo Extra, enfim. Qual que é o intuito disso? Por que será que essas grandes empresas controlam, né? Passam a controlar empresas do mesmo grupo, com as mesmas atividades? Alguém quer? Monopolizar. Fala mais alto aí para mim. Para poder monopolizar o ramo de atuação. Quem falou? Samuel. Isso aí, gente. Por quê? Porque ao passo que eu tenho grandes organizações no mercado, eu compro de uma forma muito melhor. Por que eu compro muito melhor? Porque eu compro em muito mais quantidades, né? Então, eu posso fidelizar fornecedores comigo, com preço melhor, porque eu vou vender em várias áreas. Eu consigo melhorar a minha logística de entrega, porque pode ser que aqui em Marechal só tenha Casas Bahia, mas eu comprei pelo aplicativo no Ponto Frio. Mas como Ponto Frio e Casas Bahia é a mesma coisa, a Casas Bahia vai entregar para mim num período muito mais rápido, sem cobrar frete, enfim. Então, eu consigo exatamente isso, monopolizar, né? Me tornar uma grande rede na qual eu sou superior, eu tenho maior competitividade para com os meus concorrentes. Por exemplo, a Magazine Luiza, ela é uma empresa de muito renome e muito forte no mercado, tá? Isso ninguém tem dúvida. Mas hoje em dia, se você for comprar algum produto na Casas Bahia, no Ponto Frio ou no Extra, você consegue comprar pelo aplicativo parcelado em 12 vezes, por exemplo, mantendo um certo valor, tá? Um valor menor. Na Magazine Luiza, ainda existem produtos que, por exemplo, se eu comprar em uma vez no cartão, eu vou pagar R$300. Se eu parcelar no cartão da Magazine Luiza em 10, 12 vezes, eu vou passar a pagar 500. Porque a Magazine Luiza, ela precisa, né, como ela é um único grupo e ela é grande também, mas ela ainda assim, ela precisa se fortificar mais, ela não tem essa flexibilização que tem essas empresas que são controladas por um mesmo grupo. A Magazine também tem as suas empresas controladas, tá? Mas o grupo não é tão extenso como o grupo Pão de Açúcar aqui, né, que eu tô dando, por exemplo, esse exemplo. Tem um outro exemplo também nesse mesmo ramo, que é varejo, né? Americana, Submarino, Shoptime, Sou Barato.
É BW2 eu acho digital. é via varejo que eles chamam a empresa? Isso. Então, também que é bem forte nesse ramo. Por exemplo, isso, para a Magazine Luiza não compensa para ela deixar que comprem, né, mais de 50% do seu capital votante. Porque ela é uma empresa forte, ela é uma empresa que é confiável no mercado, o povo confia bastante nessa organização. Então, não compensa para ela. Mas, às vezes, por ser uma empresa familiar, né, ela tem aí as suas limitações de se expandir, assim, da forma que as demais. Então, por isso que algumas coisas atrasam ela. Mas ela tem outras, né, ela criou outras estratégias para se tornar competitiva e, vamos dizer assim, na mesma linha do que estes... Hoje a Magazine ganha o mercado, porque ela fez a parceria com o Itaú, né? Aí eles parcelam em 24 vezes sem juros no cartão do Itaú Card lá. Aí é tá verdade. ganhando muito mercado. E daí outra coisa que ela tem, se eu não me engano, quando ela anunciou aquele cartão Gold dela, cartão ouro, que é sem anuidade, a Magazine Luiza teve um aumento de 2, 2, alguma coisa por cento na Bolsa de Valores nas ações dela, por causa desse cartão, porque todas as demais redes aí dessas de varejo, todos os cartões deles têm anuidade, tá? E tem aí, né, uma série de compras casadas, né, que você tem que fazer. Então, quando a Magazine, ela soltou essa estratégia de marketing dela aí, de venda dela desse cartão Gold, que não tem anuidade, eu sei que tem uns critérios lá para você conseguir ele, mas ela teve um aumento de 2, não sei quantos por cento na Bolsa de Valores em um dia. Então, são essas estratégias que, tipo, crescem o olho do povo em relação a estas empresas, né, que tornam elas competitivas. Tipo, esses dias eu olhei no aplicativo deles, tinha, por exemplo, ar-condicionado 24 vezes de R$ 57, R$ 58 reais. Então, é uma parcelinha muito baixa que muito acaba baixa. atraindo. Você vende o cartão e vende o produto ainda. Exatamente. Que a anuidade é grátis que eu vi no primeiro ano. É uma forma muito boa para vender o produto, então. Ou então tem aquela que você paga a anuidade no primeiro ano e no segundo ano você pode continuar com o cartão e cancelar a anuidade. Então, eu não vi essa. No caso da Magazine, ele tem um negócio de cartão ouro. Você compra, como é que é? Depois que você compra mais de R$ 2.500, você tem o cartão ouro, que é um cartão sem anuidade e tem mensalidade. Isso, é exatamente esse. Quando a Magazine lançou este cartão, o que aconteceu? As ações a ação dela valorizou muito no mercado imobiliário, tá? Porque é um diferencial muito grande. As demais não tem como não ter anuidade. Todas elas têm anuidade normal e não cancela depois. Os outros, tipo Ponto Frio, Casas Bahia, é Bradesco já, não é Itaú. Bradesco não sei o quê, né? Mas Itaú é Itaú, né, pai? Olha o merchan, galera. Vamos lá, vamos para a próxima. Aqui, pessoal, eu trago para vocês as empresas coligadas, tá? Então, nós temos uma série de organizações aqui que vocês estão vendo, que são coligadas da P&G, tá? O que a P&G é sua coligada, desculpa, tá? E o que significa isso? Podem perceber que a maior parte dessas marcas são marcas voltadas à higiene pessoal, tá? Então, produtos de limpeza, tanto pessoal como de roupa, enfim, né? O que significa isso? A P&G, como vocês sabem, é uma marca na qual ela a sua maior comercialização é o desenvolvimento de fórmulas de, por exemplo, amaciante, de desodorante, enfim, né? Destes produtos de higiene pessoal, tá? Isso faz com que empresas que trabalham nesta área queiram ter alguma participação na P&G para conseguir utilizar, para conseguir ter acessos a estas fórmulas. E não só isso, há também a fábrica da P&G, tá? Então, a estrutura de fabricação, a mão de obra,
a matéria-prima que são advindas aí de fornecedores, tá? Então, tudo isso faz com que estas organizações, esses grupos de organizações, queiram investir na P&G com este intuito, o intuito estratégico de diminuir custos, de melhorar as fórmulas, né, ou de já ter fórmulas aí, de lançar produtos com a marca P&G, que já dá uma confiança para os clientes. Então, tudo isso faz com que haja vamos dizer assim, esse engajamento para investir na P&G. Então, outra situação aqui estratégica, tá? Então, uma linha estratégica de investimentos para que você tenha acesso, né? Consiga ter poder à parte operacional desta organização. Beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês 2 formas de aprender na prática como acontecem esses investimentos e por quê, tá? Esses investimentos em coligadas e controladas, eles acontecem exatamente com esse intuito. Manter vantagem competitiva, continuar sendo competitivo, né? Continuar crescendo no mercado, se tornando líder cada vez mais da sua atividade. Beleza? Então, vamos lá para a segunda parte da nossa aula. Estes investimentos, ok. A forma como eles acontecem, ok. Mas eles precisam ser avaliados anualmente. Geralmente estes investimentos são avaliados, tá? E a avaliação deste investimento, ela se dá por uma coisa chamada MEP, Método de Equivalência Patrimonial. O método de equivalência patrimonial, pessoal, ele contabiliza o investimento inicial pelo preço pelo qual ele foi pago. Então, vamos supor aqui, deixa eu pegar aqui a minha canetinha de novo. Aqui, ó. Vamos supor, então, que eu adquiri 20% do capital votante da empresa Magazine Luiza, tá? Então, eu adquiri 20% do capital votante, e vamos supor que o total do capital votante da Magazine Luiza fosse 1 milhão. Então, eu comprei os 20% por 200 mil, que vai ser nada mais, nada menos do que 20% em cima de 1 milhão, que é o total, que é o montante. Então, eu adquiri esse investimento. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, esse investimento aqui, ele vai ser registrado na minha contabilidade, lá no meu ativo, como um investimento. E, meu Deus. Gente do céu, vocês sofrem com essa professora aqui tentando escrever, hein? Investimento. Um investimento em uma coligada. Nesse valor de 200 mil reais. Ok, até aí tudo bem. Mas de que forma que eu vou fazer a avaliação desse investimento? Para saber se ele está sendo valorizado, ou se ele está tendo perda, ou se ele está continuando na mesma. Porque quando a gente fala em investimento em uma coligada, em uma controlada, a gente não fala em investimento de compra de 100 ações da Magazine Luiza, que é R$ 1.500. A gente está falando de muito dinheiro, tá? Então, como esse muito dinheiro é um montante muito grande, é um investimento muito grande em uma outra empresa, nós precisamos avaliar esse investimento. E nós avaliamos ele com base na mutação do patrimônio líquido da empresa investida. Então, todo dia 31/12 de determinado período, fecha o balanço de uma empresa, né? E daí a gente joga o valor do lucro ou do prejuízo lá no nosso patrimônio. Então, o nosso patrimônio, quando a gente comprou lá na Magazine Luiza, era 1 milhão, certo? E eu adquiri 20% deste capital.
Vamos supor que no final do período, no final do ano, a Magazine Luiza tenha tido um lucro de 100 mil reais. Então, houve uma mutação no patrimônio líquido, advinda de lucro, tá? Então, a mutação no patrimônio líquido, ela pode vir de N situações, mas vamos falar aqui que a única mutação que houve no patrimônio da Magazine Luiza, no período, foi o lucro, tá? Então, dessa mutação aqui, a minha empresa, ela tem direito a quanto? A 20%, porque ela é dona de 20% desse valor. Ela é dona ela tem parte dessa empresa, e a parte dessa empresa é 20%. Então, como que eu vou avaliar? Como que eu faço a avaliação da equivalência patrimonial deste investimento? Eu vou avaliar a parte que equivale a mim, ao investimento que eu fiz. Então, se houve uma mutação no patrimônio líquido de 100 mil reais positivo, eu vou pegar a minha parte aqui, né, que é 20%, que vai dar 20 mil, e vou aumentar aqui, vou atualizar o meu valor, o valor desse meu investimento inicial. Então, aqui houve uma valorização, né? Uma valorização. Vou colocar só assim. De 20 mil reais. Do investimento inicial que eu fiz. E assim, eu vou fazendo toda vez que houver mutação no patrimônio líquido da minha investida, eu tenho que fazer a avaliação pelo método de equivalência patrimonial, pelo MEP, que acontece desta forma. Houve mutação, eu ajusto aquela mutação pela parte que me equivale daquela empresa. Então, nesse caso aqui, equivale 20%. Se aumentou, se diminuiu, eu vou atualizar o meu valor inicial com essa mutação que houve, tá? Então, eu vou ler aqui para vocês de que forma que a nossa legislação 11.638 apresenta o MEP. Tá? Então, o MEP é o método de contabilização por meio do qual o investimento é inicialmente reconhecido pelo seu custo. Igual eu fiz aqui, ó. Tá? E, a partir daí, ajustado para refletir a alteração pós-aquisição na participação do investido sobre os ativos líquidos da sua investida. O que são os meus ativos líquidos, pessoal? O ativo líquido nada mais é do que o meu ativo menos o passivo igual ao meu patrimônio, tá? Voltando lá. Portanto, a denominação de equivalência patrimonial é representativa da operação que será realizada após a aquisição da participação. Ajustar o saldo do investimento por equivalência à parte do investidor em quaisquer mutações do patrimônio líquido da investida. Então, se subiu ou se desceu, eu preciso ajustar o meu investimento inicial para que reflita aquela dinâmica que aconteceu no patrimônio líquido da minha investida. Então, pessoal, nada mais é do que a mesma situação que um sócio com uma empresa normal. A base no qual, ao passo no que uma empresa aumenta o seu patrimônio líquido, os sócios passam a ter maior distribuição do lucro para eles. Ao passo no qual a empresa vem tendo prejuízo, o sócio vai perdendo aquele capital que ele investiu na empresa, né? Cada vez menos aquele capital, cada vez mais aquele capital vai ser sugado. A mesma coisa acontece no MEP, tá? Então, aqui só para a gente entender qual que é a obrigatoriedade do MEP. Todas as sociedades por ações, tá? Elas são obrigadas ao método de equivalência patrimonial na avaliação de investimentos em coligadas ou em controladas. Então, se eu sou uma companhia de capital aberto ou fechado, que tem um investimento em uma coligada e uma controlada, eu sou obrigada a desenvolver o MEP, o método de equivalência patrimonial. Fazer a avaliação desse investimento pela perspectiva do método de equivalência patrimonial. Ou então, em outras sociedades que fazem parte do mesmo grupo ou estejam sob controle comum.
Então, aqui eu vou explicar para vocês. Percebam que aqui, ó, a empresa A, ela é dona da empresa B, tá? Ela tem 100% da empresa B. Ela é dona da empresa C, porque ela tem mais de que 50% do capital votante da empresa C. E ela também é dona da empresa D, tá? Então, a A é dona da B, da C e da D. E a empresa B é também dona da E, que ela tem 60% do capital votante da E. Então, ela detém controle sobre essas 4 organizações. Agora, percebam que a empresa B, ela tem apenas 5% do capital votante de E. 8%, e a C, 8% de E, e a D, 12% de E. Então, se nós fôssemos olhar só o investimento da B na E, da C na E e da D na E, e nenhum deles caracteriza investimento em coligadas ou em controladas, tá? Então, não teria obrigatoriedade de calcular esse investimento pelo MEP, pelo método de equivalência patrimonial. Mas, como essas empresas aqui, elas pertencem à empresa A, que também é dona da empresa E, por mais que a empresa B, C e D não tenham a porcentagem de capital maior, superior a 20%, elas precisam avaliar esse investimentinho aqui delas pelo MEP, tá? Porque entende-se que elas pertencem à empresa A. Então, todas elas pertencem ao mesmo grupo econômico. Então, esses investimentos menores precisam ser avaliados pelo MEP, porque a empresa A é dona da empresa B, C e D. E também da E. Beleza? Então, aqui, é isso que quer dizer essa questão C aqui. Em outras sociedades que façam parte do mesmo grupo ou estejam sob controle comum, que é essa situação. Estão sob controles da empresa A. Beleza? Então, vamos fazer um exemplo aqui antes de finalizar a nossa aula. Exemplo. Vamos supor que a empresa A tenha participações na empresa B, C, D e E, sobre as quais tenham influência significativa e que no período em questão tenham um resultado do período, que é o lucro, como a única mutação do patrimônio líquido. Então, vamos lá, pessoal. Então, a empresa A tem investimento na B, na C, na D e na E. Tá? Então, vamos lá. Empresa B. Na empresa B, a empresa A tem 25% do capital votante. Beleza? E ela comprou esses 25% do capital votante por 250 mil. Então, ela registrou lá na contabilidade dela um investimento em uma coligada no valor de 250 mil. Passou um ano e ela vai fazer o MEP, vai fazer o método de equivalência patrimonial para avaliar este investimento na empresa B. A única mutação que houve no patrimônio líquido da empresa B foi o lucro. Então, vamos visualizar aí quanto que deu de lucro. A empresa B teve um lucro de R$ 958.773. Desse valor, a empresa A tem direito a 25%. Então, o valor aí do MEP, né, advindo do método de equivalência patrimonial, é R$ 239.693. Então, este investimento que ela adquiriu por 250 mil, um ano depois, valorizou R$ 239.693. O investimento tem saldo final, no final do período, de R$ 486.693, tá? Então, o que sempre nós vamos fazer? Jogar a porcentagem que a empresa comprou, o investimento, sobre a mutação que houve no período, tá? Então, nesse caso, 25% sobre o lucro que a empresa teve, que foi a única mutação que houve no período. Daí, totalizou esses 239 mil reais que foram somados aos 250 mil, que foi o valor do investimento inicial. Beleza? Conseguiram entender esse exemplo 1 aqui?
Sim, trouxe. Então, vamos lá. Empresa C, a mesma coisa. Ela tem 25% do capital votante da empresa C. A empresa A tem 25% do capital votante da empresa C. A única mutação que houve no patrimônio líquido da empresa C foi R$ 1.402.928. Então, o que nós vamos fazer? Jogar 25% em cima do 1.402.000, tá? Que vai nos totalizar em um valor atualizado desse investimento em R$ 350.732, que vão ser somados pelo valor no qual a empresa pagou por esse investimento. Então, na hora da aquisição desses 25%, a empresa A pagou 820 mil. Então, no final do período, o investimento tem um valor de R$ 1.170.732. Aí, a empresa A também fez um investimento de 40% na empresa D. E a única mutação que houve no patrimônio líquido da empresa D foi um prejuízo de R$ 172.150. Aí, o que nós vamos fazer? Calcular os 40% sobre os R$ 172.150, que vai nos dar um prejuízo aí de R$ 68.860. Esses R$ 68.860, nós vamos subtrair do valor pelo qual a empresa A pagou no investimento da empresa D. Então, ela, na hora da aquisição desses 40%, ela pagou 640 mil. Então, 640 mil menos 68.860, nós vamos totalizar aí R$ 571.140. E, por fim, a empresa A possui 90% da empresa E. E a única mutação que houve no patrimônio líquido da empresa E foi um lucro de R$ 138.698. Nós vamos calcular os 90 mil sobre esses 138 mil, que vai nos totalizar num ganho aí, né, sobre o meu investimento, de R$ 124.828, que vão ser somados com o valor pelo qual eu paguei neste investimento inicial, 380 mil. Misericórdia, não tô entendendo nada, pô. Que vai dar R$ 504 mil. Tá, vamos lá. O que você não entendeu? Não, eu vou voltar a aula depois, porque eu não entendi praticamente nada. Por que Eu também não. Quem está falando? Isaac, Andressa, William. Oi, fala. Eu também não entendi, não. Eu não sei, prof, se tu falou antes, eu não escutei. Ali só na B, a soma daí é 489,693, né? 693? 489. 489. Esse valor aqui. É, ali é tipo 489 daí, né? Ah, tá, beleza. Agora eu entendi. Daí eu tava pensando, meu Deus, o que tá somando 3, mas beleza. Tá, vamos lá então, pessoal. Voltando aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. A empresa A, ela adquiriu, tá, investimento em coligadas da empresa B, C e D e E. Tá? Então, ela comprou capital votante aí dessas empresas. Então, elas se tornaram suas coligadas, tá? A empresa A comprou 25% do capital votante da empresa B. Quando ela comprou esse capital votante, ela pagou 250 mil, ó. Saldo contábil inicial. Foi pago 250 mil reais nesse investimento. Aí, a partir daí, nós precisamos fazer o cálculo do método de equivalência patrimonial.
para ver se esse investimento ele está tendo uma valorização ou não, uma perda, tá? E de que forma que a gente faz esse método de equivalência patrimonial? Que a gente faz essa avaliação pelo método de equivalência patrimonial. Nós vamos sempre calcular a porcentagem pela qual eu adquiri a empresa, a minha participação. Então, aqui, a empresa A adquiriu por 25%, tá? Sobre a mutação que houve no patrimônio líquido da minha investida. Aqui, na nossa atividade, ela falou o seguinte, que a empresa, que em todas essas empresas aí que houve investimentos, a única mutação que houve foi lucro. Então, lá no patrimônio líquido da empresa, quando foi adquirido, valia tanto, certo? E eu comprei 25% desse patrimônio por 250 mil. Agora, toda e qualquer mutação que houver no patrimônio líquido da investida, eu tenho parte 25%. Então, é desta forma que eu vou avaliar meu investimento. Quando ocorrer a mutação do patrimônio líquido da minha investida, eu vou calcular 25% sobre essa mutação, seja ela positiva ou negativa. Então, aqui, a empresa B teve um lucro de R$ 958.773, tá? Desse valor, a empresa A tem direito a receber e a atualizar o valor do seu investimento em 25%. Que é o valor pelo qual ela é dona, né? O valor pelo qual ela é a porcentagem pelo qual ela é dona da investida B. Ela tem 25% do capital da investida B. Então, ela vai calcular 25% da mutação que houve no patrimônio líquido da sua investida. Essa mutação, ela vai ter o valor, essa porcentagem vai ser R$ 239.693, tá? Então, é esse valor aqui que eu vou atualizar o meu investimento. Então, eu adquiri ele por 250 e vou atualizar ele, porque eu tive um ganho nesse meu investimento de 239.693. Eu vou somar isso com o valor pago no meu investimento inicial. E lá no final do período, o meu investimento vai passar a valer R$ 489.693. Conseguiram entender melhor agora? Isaac, Andressa, quem mais falou? Esclareceu um pouco. Melhorou, Andressa? Mais ou menos, prof. Mas eu volto à aula para... Tá. Então, assim... Hoje, a gente só vai fazer essa atividade em conjunto. Na semana que vem, nós vamos fazer umas 3 ou 4 atividades práticas juntos, durante a aula, tá? A gente vai fazer junto, vai ler a atividade e vai desenvolver junto. Então, retomem essa aula aí até semana que vem, para vocês conseguirem entender qual é a dinâmica da avaliação desse investimento, tá? Então, eu sempre vou avaliar o investimento em coligada e controlada pela mutação que houver no patrimônio da investida. Porque daquele patrimônio da investida, 25% me pertence à minha empresa. Então, eu preciso estar atualizando esse investimento inicial que eu fiz. E eu sempre vou atualizar pela mutação que houver no patrimônio líquido da minha investida. Beleza? Na próxima aula, a gente vai fazer... Volta ali. Oi? Volta um, fazendo favor. Oi. Tá, esse valor de resultado líquido apurado, ele... É o valor do lucro que teve nas investidas. A única mutação que ocorreu no período. A única mutação que ocorreu no patrimônio líquido das investidas no período. Ah, tá, entendi. Aí, tipo, ele é o lucro da empresa total, só que nós temos 25% só da empresa. Então, 25% desse lucro vai ser incorporado no saldo contábil. Isso, exatamente. Exatamente isso. Beleza. Agora ficou claro. Entenderam? É exatamente isso. O método de equivalência patrimonial nada mais é do que eu fazer a avaliação conforme a equivalência, ou seja, aquilo que equivale sobre a minha participação na empresa. Então, isso aqui é o lucro total que as investidas tiveram, tá? E eu preciso
atualizar o meu investimento inicial conforme a parte que me cabe. Então, essas são as porcentagens que a empresa A tem sobre cada uma dessas organizações. E este valor aqui de equivalência patrimonial é o valor que equivale à parte da investidora sobre a investida. Então, 239.693 é 25% sobre o total, sobre o lucro total da investida. Tá? Então, é isso, essa dinâmica, esse entendimento que vocês precisam ter. Beleza? Beleza. Prof, mas isso faz daí mensal ou anual? Isso, pessoal, geralmente faz anualmente, tá? Como são empresas de grande porte, elas podem fechar o período trimestralmente ou semestral, né? Elas nunca vão fechar só durante um ano, né? Um ano. Elas fecham trimestral ou semestralmente, conforme as exigências da CVM. Toda vez que fechar o período, a empresa investidora vai fazer o cálculo do método de equivalência patrimonial. Então, pode ser que seja trimestral, pode ser que seja semestral, tá? Conforme for feito o fechamento do período da investida. Aí a investidora vai lá e vai pegar a parte que lhe cabe sobre a mutação que houve no patrimônio líquido da investida. Beleza, pode colocar metade da prova só isso. Vocês vão ver. Gente, daí só para passar aqui, tá? A gente vai fazer essas aqui na próxima aula. Nós vamos calcular aí nós vamos calcular e fazer os lançamentos do investimento do Grupo Pão de Açúcar nas Casas Bahias. Beleza? Mas nós vamos fazer junto na próxima aula. Essa questão aqui e outras 3 práticas. Beleza? Beleza. Então, galera, gente, por favor, vou pedir um favor para vocês. Deem um olá, uma boa noite aí no chat antes de sair, que depois esse relatório vem para mim e daí eu faço o lançamento no Sagres da chamada. Beleza, galera? Boa noite, se cuidem, bom final de semana e até terça-feira que vem. Até, prof. Tchau. Até terça. Bye, bye.